Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que está faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da estância, a água como deve ser. Olá, bem-vinda! Nós estamos aqui no programa hoje, aqui entre nós, recebendo Júlia Garcia. Tudo bem, Júlia? Tudo, Fê. Bem-vinda! Obrigada. Eu quero apresentar a Júlia Garcia para vocês que ainda não conhecem ela, mas assim, eu vou ter que ter uma cola, porque vamos combinar que além de advogada, a Júlia tem um monte de coisas. Então assim, advogada, pós-graduada pela Federação do Ministério Público, presidente da Comissão Jovem Advocacia da OAB Guaíba e também está cursando Relações Públicas e também faz parte do corpo diretivo da administração pública da Prefeitura de Eldorado do Sul. Tô certa, Júlia? O que eu esqueci aqui? Sim, nas horas vagas ainda ajudo meu esposo na academia. Ah, tá, viu? Eu esqueci de alguma coisinha. Mas a Júlia, além dessa multifunção, né, Júlia? Meu Deus do céu, a mulher multiplicadora de coisas. Eu quero saber, Júlia, primeiro, quero te dar as boas-vindas aqui. Primeiro, como colega de profissão. Segundo, como uma pessoa que a gente se conheceu assim do nadinha e deu um super match. Sim. Nós nos identificamos não só nessa inquietude da profissão, como também na busca por coisas que façam sentido para a nossa vida, com tentar conciliar a família, tentar conciliar os nossos valores pessoais e trazer eles para a advocacia. Mas eu também queria saber de ti, Júlia, o que te levou assim, a buscar o direito? Por quê? Já me contou em off, né, que a tua família não é tradicional, de pessoas que foram voltadas à advocacia ou que eram formadas em direito. Me conta um pouco sobre a tua história. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É uma alegria, porque a Fernanda é uma inspiração para mim, né? Quando ela fala que ela tem outra formação também. Tenho. E isso nos inspira porque a gente pode mais e pode se adequar em outra profissão e fazer aquilo que a gente gosta de verdade, né? Sim, verdade. Então, sobre a minha questão do direito, ontem eu até estava conversando com a minha chefe, porque eu gosto muito da questão de polícia, né? E eu estava conversando, enfim, fazendo meus network, né, minhas articulações com o delegado. E aí me perguntaram por que eu gostava tanto, sabe? Aí eu falei, não, porque desde pequena, meu pai foi chefe da segurança da Universidade UBRA, de todo o Rio Grande do Sul. Ele hoje é aposentado da Brigada Militar, sargento, né? Então eu sempre vi essa parte de direito.
mas de uma outra forma. Não na forma de advogar, mas ele tinha muitos amigos advogados, enfim, sempre na parte operacional da brigada e também da questão da universidade, que ele tinha que cuidar da cavalaria, enfim. Então eu era pequena e via as reuniões e eu ficava assim, meu Deus, isso é muito legal, sabe? E aí o sonho do meu pai sempre foi alguém ir para a área do direito. E nós temos vários irmãos, cada um foi para uma área, contabilidade, administração e assim foi indo, psicologia, mas ninguém foi para a área do direito. E eu, rapa do tacho, Ai, a última, orgulho do pai, Orgulho disse do assim, filhinha do papai. pai, eu vou fazer direito. Vou fazer direito. Só que o meu coração ele batia entre duas profissões, que é a comunicação, que era o jornalismo, e o direito. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para jornalismo e segunda opção para direito. E aí, na semana de se matricular, para bater o martelo, eu digo, não, vou pro direito. Que eu acho que eu me identifico e vai ser nessa profissão. Então, assim começou, né? Desde pequena, eu como minha mãe... Ah, daí tem outra situação. Minha mãe foi conselheira tutelar municipal. Então, no conselho tutelar, eu era pequena. Então, nos plantão dela, às vezes eu acompanhava ela. Enquanto ela estava fazendo atendimento, eu ficava pintando. Porque não tinha com quem deixar aquela coisa da mãe, o pai trabalhando na questão pública. Também fora. E a minha mãe também pública, só que na parte do conselho tutelar. Então, foi esses dois nortes que me viram desde pequena, estando no meio público e vivenciando desde pequena. E isso foi me refletindo do que eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Tanto é que hoje eu estou na vida pública, desde os meus... Eu tô com 32, mas desde os meus 18 anos eu estou na vida pública no município de Eldorado do Sul, seja na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Então, o direito, ele é um leque de oportunidades. Com certeza. Então, e ele também engloba essa questão da comunicação, né, Júlia? Que tu tem uma facilidade incrível de comunicação e networking. E eu acho que ele acaba também te dando essa segurança de estar num local, como é a facilitação, enfim, da administração pública, mas ele também te dá essa possibilidade de advogar de uma forma diferente, talvez mais direcionada, né? Que nós advogados, né? Porque, para quem não sabe, eu ainda sigo advogada. Então, assim, a pessoa consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente também consegue conciliar a advocacia, hoje em dia, com o processo eletrônico, né? Com as funções também de reuniões por chamada de vídeo, tudo isso possibilita com que a gente consiga realmente atuar em várias frentes, né? E por falar nisso, tu, super atuante em várias frentes, também está como presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Guaíba. Isso. São 5 municípios, na realidade, né? Que abrange também o meu município de Eldorado do Sul. É algo que eu gosto muito. Muito dizem assim, por que tu já não vai para a Comissão da Mulher? Tu já não é tão jovem assim. Ai, desaforo, tanto desaforo. Mas assim, quando eu recebi o convite dessa nova presidência, ele disse assim, não, Júlia, tu não tem como sair da Jovem Advocacia. E realmente eu gosto, por quê? Quando eu fui receber minha carteira da ordem, que é um momento muito especial na nossa vida, só quem vivenciou vai saber do que eu estou falando. Jesus! Porque a gente tem a questão da autossabotagem, quando tu te forma na graduação de Direito, tu é um graduado, ou tu vai pender para o lado da advocacia, se tu não tem a ordem dos advogados, a carteira, literalmente aquilo que dizem para nós, vocês não são nada. Não existem. Então já começa toda essa questão da autossabotagem, fora a questão de que quando tu passa pela graduação, já são 5 anos. Isso. 5 anos fazendo, mais os estágios, enfim, é toda uma questão, né? E quando eu recebi a minha carteira da ordem, um mês antes de dar a pandemia, então eu consegui receber em fevereiro, estourou em março. Quando fecharam, dia 16 de março, me lembro até hoje. Eu tinha uma audiência, minha primeira audiência como advogada. Foi cancelada. E juro pra vocês, eu dei tanto, graças a Deus, assim, porque assim, fazer tua primeira audiência como advogada é algo que tu nem dorme. E quando me disseram assim, fórum está fechado, eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter mais tempo pra me preparar. Deus seja louvado, fórum fechou. Claro que não foi algo bom, mas foi um alívio pra mim naquele momento. E que eu quero dizer, quando eu recebi a minha carteira da ordem, não foi legal a forma que eu recebi.
Jura? Eu tinha uma expectativa muito grande. Não teve uma cerimônia, me entregaram no balcão, eu levei até familiares meus, então para mim foi uma frustração. Juro para vocês, era um sonho. Depois de tanta De luta, tanta de tanto luta. estudo. Receber a minha carteira como se fosse uma passagem, assim, sabe? E aquilo me marcou. E aí, quando eu assumi como vice-presidente, eu sempre dizia, gente, nós precisamos mudar a forma de entrega, nós precisamos fazer um ato de cerimônia, a pessoa passou por tantas, cada um tem uma história. Claro. Eu tenho a minha e cada um tem a sua para chegar onde chegou. Não, os E 200 perrengues que a gente... Exatamente. Então, assim, ó, vamos fazer desse momento legal. Vamos fazer desse momento, daqui a pouco é melhor até que da própria colação de grau. Claro. E aí, como vice, a gente conseguiu dar uma modificada. E hoje, como presidente, eu fico tão feliz que hoje as entregas têm cerimônia, eles usam toga na entrega, dando a formalidade que a profissão merece. E mudou o ato, eles convidam os familiares, então essa mudança se deu também por ter um olhar sensível de que, opa, eu passei por isso, mas eu não quero que outras pessoas passem por isso também e que seja um momento marcante para a vida, assim como foi toda a graduação. E tem essa questão também, né, Júlia? Ela é um ato e é um simbolismo tão forte que até eu vou contar aqui para vocês, né? Não sei nem por que eu vou contar isso aí, mas pouca gente sabe. Eu peguei uma implicância, na época que eu recebi a minha credencial, a minha carteira, eu peguei uma implicância com um número. Porque, na verdade, nós viramos este número. A gente decora esse número numa facilidade porque a nossa identificação, principalmente quando eram os processos físicos, era justamente esse numeral e que nos dava o poder de verificar um processo, de saber o que ele estava acontecendo por ali, de identificar as partes, de verificar o que estava faltando, de que forma que a gente poderia atuar. Então, assim, se eu não tivesse a credencial e se eu não tivesse o meu número, eu não teria acesso, principalmente nas questões de família e tudo mais, e por sigilo, né? Sim. Sigilo legal. Mas aí o que acontecia? Quando a gente recebe essa credencial, ela tem esse conteúdo de representação. Ela representa no final de uma graduação e de tantos cursos que a gente faz para passar na prova da OAB ou de tanto esforço que a gente faz de conteúdo, ela acabar sendo a concretização de agora eu posso ser advogado. Exatamente. E eu acho bonita essa tua questão de transformação e de reconhecimento público através, óbvio, né, da sede da OAB Guaíba, de também te dar essa autorização, né? De, olha, vamos formalizar isso, vamos trazer de uma forma mais próxima, mais até essa questão de, não só de reconhecimento, assim, mas de familiar, né? Tragam seus familiares juntos, porque só quem sabe o que é o sonho de ter uma graduação na família, às vezes é o primeiro, né? Às vezes é a primeira pessoa com uma formação superior. É verdade. E muitas histórias, quando a gente vai entregar credencial e a gente fala sobre que cada um tem sua história, que a gente sabe... Aí eu conto um pouco da minha, que quando eu entrei na faculdade, eu escutei de uma pessoa assim... Mas será que tu vai ser advogada? Aí já coloca a dúvida em ti. Já começa a dúvida em ti. Já começa tá, com a pulga. Ok. Com o passar do tempo, eu engravidei no último semestre da faculdade. Isso já casado, enfim, mas me deu um baque. Sabe? Eu disse, né? Parecia que eu era uma adolescente, mas não. Por quê? Porque vem os medos. Claro. E aí, eu fazendo a minha... Ou será que eu vou TCC, dar conta? estudando para o TCC, ela era recém-nascida. E a minha filha, gente, ela não dormia. Era a coisa mais incrível do mundo. Eu te entendo bem, né? Então, eu fazia meu TCC na madrugada. E eu tive muito apoio até dos meus procuradores do município, porque eu fiz em tributário, na área que eu já trabalhei dentro do município. E, além disso, quando eu estava fazendo a OAB, ela era pequenininha. Então, assim, ó, o meu sofrimento, eu passava mais tempo chorando do que qualquer outra coisa. E eu disse assim, eu preciso passar, eu preciso provar que eu posso. Porque quando eu fiquei grávida, disseram assim, agora ela não vai finalizar.
Claro. Agora ela vai Era ter tudo olhos sempre sobre- ao contrário. Uhum. E aí eu entrego as credenciais e às vezes eu falo, gente, eu passei por situações e também com escutas, com falas de mau gosto, e a gente tem a percepção que a gente tem que provar o tempo todo que a inteiro. gente é capaz. É. E aí tem relatos de pessoas que é o primeiro da família que se gradua. E aí o peso, né? Aquele peso E de aí ter as que passar. lágrimas deles começam a escorrer, porque eles começam a se... Meu Deus, é bem isso aí, sabe? É. E aí tu torna aquele momento muito importante, porque muitas vezes, É Fernanda, a expectativa as do pessoas, outro. elas não fazem nem a colação de grau, porque não tem condições financeiras. Mas é sobre E isso aí também. não botou nem a toga. Uhum. Aí bota a toga numa entrega de um sonho, porque a gente Isso. entrega sonhos. Porque a Sonhos. pessoa, quando ela chega ali, ela chega bacharel em direito. E ela vai sair da Exatamente. porta, advogado, Advogado. muda o status da vida dela. Sim. E aí- é diferente. Não, e muitas vezes assim, né, Júlia, o que acontece? Dentro de uma família, a expectativa, até dos pais, né? Os pais não puderam cursar algo, os pais não conseguiram fazer uma graduação, ou não conseguiram seguir o sonho de ser advogado, médicos, dentistas, sabe? Profissões mais tradicionais, que agora que a gente está numa nova geração, a gente sabe que não é essa batida. Sim. Mas talvez os pais criaram aquela expectativa, né? Naquele formando, naquele bacharel em direito, e aí tu fica com aquele fantasma da prova da OAB ainda tendo que Exatamente. passar. Quando tu tá fazendo, tu pensa assim, eu não posso decepcionar, é algo bem... E essa semana, só pra complementar aqui, é do ser humano, assim, porque a gente pensa mais no outro do que em si mesmo. Muitas Tá? vezes. O meu várias. sobrinho, ele passou na Brigada Militar, e aí ele Uhum. fez o TAF. Aham. E ele tava muito preparado, só que ele ficou nervoso. E ele tava, Difícil falaram também. assim, 30 segundos pra finalizar a corrida. Ele disse que deu um gás, que ele disse assim, ele pensou em mim, ele pensou no meu pai, por causa que meu pai é da Brigada, Claro. né? E ele disse assim, eu não posso decepcionar essas pessoas que estão lá me esperando. E se eu chegar dizendo reprovado, não posso. Ele disse que deu um gás, e é isso na vida. A gente, muitas vezes, a gente coloca mais questões das outras pessoas Das outras. do que a nós mesmos. E a gente é capaz. Claro, com certeza. Mas a gente precisa provar que a gente consegue. É. E o que mais tu escuta, assim, da jovem advocacia, além dessas questões? Assim, passei na prova da OAB, graças a Deus sou advogado. Quais são os desafios que eles te trazem, assim? Eles têm muito medo. Eles já vêm com aquele medo de que tem muitos advogados, e aí monta escritório ou fico na parte online, na parte de atendimento. Então, assim, Preciso de uma infraestrutura. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, eles têm muito nisso aí. Só que o que eu falo? Gente, eu tô advogando faz um tempo já, não tanto, mas 6 anos. Só que eu já venho de uma batida diferente, que eu pego o processo físico, a transição, porque eu trabalhei no serviço público, então eu tinha essa facilidade com isso. E eu consigo mostrar para eles que, por nós ser jovens, a facilidade de ter um processo eletrônico, de não ter o gasto de ir no fórum, que, querendo ou não, tinha esse custo, esse E o teu tempo, isso. que isso conta muito. E eu sempre falo para eles, participem dos eventos da OAB. Vocês vão conhecer pessoas, trocar network, porque é aquela coisa, se a Júlia faz direito público, direito de família... O Pedrinho faz direito de trânsito, mas eu conheci o Pedrinho na OAB, eu vou indicar o Pedrinho. Exatamente. Tu conhece pessoas de confiança e tu passa a trocar essas informações, ideias e sugestões. Por isso que eu gosto muito de deixar o grupo ativo da CJA, que é da Comissão da Jovem Advocacia, é justamente por isso. Porque a minha dúvida é a dúvida do colega. Sim. E a dúvida do colega... às vezes não quer perguntar. E eu recebo mensagens no privado. Sim. E às vezes até, muitas vezes eu coloco ali, mas eu já tenho a resposta justamente para ver se alguém vai se manifestar. E eu gosto muito de ver que tem colegas que ajudam o outro. Mas o maior medo deles é essa transição. Que é essa questão empática que muitas vezes a gente constrói até pelo próprio ranço da profissão, né? Sim. Porque como a advocacia e outras determinadas profissões carregam essa questão de imagem, né?
Eles pessoalizam, né? Eu preciso aparentar primeiro e eu preciso ter às vezes, um bom carro, ter um escritório bonito e ter isso e ter aquilo. E aí, muitas vezes, tu não tem o próprio conteúdo, né? Exatamente. E aí, me parece, pela tua fala, Júlia, que a questão de insegurança deles, de por onde começar e não ter necessariamente uma especialização já nas costas, né? Por isso que agora, com essa nova gestão, né, do Leonardo Lamacchia, eles já ganham uma especialização, uma bolsa com parceria com a ESA e com o Ministério Público. Que é perfeita. Que antes era 50%, passou a 100%. Então, assim, isso é um incentivo para quê? Tu passou pela graduação, seja com as tuas dificuldades ou não, cada um tem a sua situação, mas tu já vai conseguir uma bolsa de estudos, e além de vantagens que eles acrescentaram para eles não pagarem o token, que isso é um custo, Também. Tudo que envolve alguns tipos de custo, a OAB está custeando justamente. Jovem advogado, nós vamos te dar todo o suporte para que tu siga conosco, porque tu estando conosco, tu levanta a nossa instituição. Sim. E essa ideia, essa batida que eles estão agora, é muito voltado para a jovem advocacia. E é muito interessante porque eles estão vendo que a jovem advocacia é o futuro da Ordem dos Advogados. Claro, e tu como presidente, tu é presidente da comissão da Jovem Advocacia no município de Guaíba, que engloba outros municípios da região. Se eu não tenho, ou melhor, se eu não moro nesses municípios que pertencem à tua, como é que eu faço para achar a comissão que eu pertenço? Eu vou até a OAB, a seccional, e digo, oi, tudo bem? Eu moro em tal lugar e eu quero saber onde é a minha comissão? É assim? É exatamente o que acontece. Quando tu te inscreve na ordem, né, tu tem a tua subseção, ou se tu é em Porto Alegre, é a seccional, né? Eles te dão todo o suporte para te dizer assim, ó, não, a tua é tal. Tu pertence a Guaíba, por exemplo. Tá. E aí eles te dão todos os contatos e Guaíba vai te dar, por exemplo, todo o suporte para ver qual a comissão que tu te encaixa melhor. E é bem tranquilo. E essas comissões, elas acontecem de uma forma presencial, online, e é uma troca mesmo de informações, de network e também de conteúdo. Isso. E para dar todo o suporte. Por exemplo, nós da Jovem Advocacia, além do grupo, nós tentamos motivar em palestra, capacitação. Nós nos capacitamos na seccional para dar o suporte para os demais, para dar uma informação, por exemplo, que nem eu acabei de citar, dessas bolsas. Se tu não te capacita para saber, tu não tem como passar a informação na ponta da linha. Claro. E é da mulher advogada, por exemplo. Eles estão com um projeto muito bacana, a OAB Vai à Escola, onde eles estão capacitando as mulheres e também os homens, porque a importância dos homens participarem também para quebrar, né? Essa questão de desigualdade. Então, assim, cada comissão tem sua peculiaridade. Lindo. Nós, no início, quando está chegando na Ordem dos Advogados, porque jovem advocacia não é idade, pessoal. Jovem advocacia é quem está entrando para a nossa instituição. Seja ele ou ela com 50, 60 anos, ou um jovem de 23 anos. E a jovem advocacia, as pessoas acham assim, é jovem. Não é jovem de idade, mas é jovem de tempo. De tempo. Tempo de casa. Isso. Então, nós trabalhamos a questão da entrada dessa pessoa junto à nossa instituição, dando todo o suporte para ele, e vai seguindo a vida assim para ver qual é a tua comissão e dando todo o suporte para continuar na jornada, né? Porque ela só inicia. E por falar em iniciar, nós vamos fazer um pequeno intervalo, breve intervalo, e vamos continuar falando mais sobre essas políticas de desenvolvimento, não só da jovem advocacia, mas também engloba não, mas também de todas as outras profissões que a jovem advocacia também traz dentro do município. Até já! Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe?
captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da Estância, a água como deve ser. Já estamos de volta! Você está aqui entre nós e hoje nós recebemos a Júlia Garcia, advogada e presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Guaíba. Júlia, então, a gente estava falando justamente sobre esses novos desenvolvimentos de projetos que não só a OAB de Guaíba, mas também a OAB Seccional Rio Grande do Sul está desenvolvendo para políticas que envolvam as mulheres. Que políticas são essas e que desenvolvimentos são esses para capacitar esses advogados para irem à escola? Eu achei muito legal isso. É bem interessante. Começou pela seccional, eles fizeram até um ato, né, referente à OAB vai à escola, e com isso a seccional, né, que é a OAB do Rio Grande do Sul, e as subseções que são os municípios, né, através das comissões da mulher advogada, eles estão capacitando os advogados a estar dentro das escolas. Por quê? Porque se viu essa necessidade de que a OAB, como instituição, ela precisa fazer a diferença. Sim. Quando ela está lá, dentro da nossa instituição, nós estamos fechados entre nós. Mas quando nós vamos para a sociedade, nós damos, além de valorizar a nossa instituição, nós estamos mostrando que estamos fazendo políticas públicas e que a nossa instituição ela é forte. Não só ali dentro, como eu falo, numa bolha, mas sai dessa bolha e vai para dentro da ponta da linha, onde literalmente quem precisa é a sociedade. Não, e acaba sendo um meio de transformação social. Exatamente. Como a profissão tem esse propósito de ser, né? Que a advocacia, lá quando a gente começa a estudar, né, a base do direito e a filosofia do direito, ela traz justamente essa questão de o advogado ser o elo entre uma pessoa comum e a ideia maior de justiça, seja ela qual for, né, através de um juiz ou do Ministério Público ou de políticas públicas de desenvolvimento. E aqui tu está me trazendo uma implantação de um projeto que é justamente esse meio de transformação social. Que bacana. Exatamente, porque quando a gente entra na graduação, como tu citou, tu já entende que tu vai ser a voz do indivíduo, da pessoa. E quando tu sai da instituição e tu vai para a sociedade, tu tá sendo o elo entre políticas públicas, entre a instituição OAB e a sociedade. E esse projeto é muito bacana. A Polícia Civil já tem um projeto que é o Papo de Responsa, que eles também vão dentro das escolas. Então já tem uma instituição que já também faz. Então a OAB também sentiu essa necessidade de também começar a fazer políticas públicas e também tá dentro das escolas. E aí tu consegue estar em várias pontas. Claro. Porque com as subseções tu tá em vários municípios. E os municípios, para participar, Fernanda, e eu acredito que tu tenha que participar, porque tu é uma pessoa muito ativa, é só falar com a presidente da Mulher Advogada, que ela é bem Por falar nisso, até vou dar aqui, né? Já vou dar um spoiler no negócio. Eu já fiz a capacitação com a Tainá. Então, para a OAB, mais escolas, porque eu achei um projeto muito bonito. Porque o que acontece, né? Para ti que está aí em casa, já deve ter percebido as mudanças sociais que nós passamos e essas novas gerações que vêm com essa questão da rede social ser o elo de ligação entre a vida lá fora, né? A vida que não acontece em casa
E a escola acaba refletindo tudo isso. Então, assim, se antes, na minha geração, que tem 42 anos, a gente tinha conversas em casa ou com os amigos, agora a gente faz o uso da rede social, do celular e, muitas vezes, desse convívio escolar, ainda um momento de desabafo, né? E justamente nesses momentos de desabafo que aparecem as questões, primeiro, de violência doméstica, de bullying, de formas de cometimentos de pequenos e grandes crimes. Então, a gente vai estar falando de assédios, a gente vai estar falando de crimes sexuais, a gente vai estar falando de pequenas coisas, como pode ser pontuais bullying, né, dentro de uma escola, e que aconteceram uma vez e se repetiram e não criaram uma grande proporção, como outros ataques a escolas e determinados comportamentos que cada vez mais, e infelizmente, a gente vivencia nos dias de hoje. Então, assim, eu trago aqui o meu depoimento pessoal sobre esse projeto, porque eu achei um projeto bastante válido. Então, assim, primeiro eu convido a ti, que até é muito importante falar, esse projeto ele não é só voltado para advogados. Ele é voltado para qualquer especialidade que queira participar deste projeto. Então, se tu puder falar mais sobre ele, Júlia, ele é um projeto de capacitação. Então, a gente vai lá, escuta quais são os principais problemas enfrentados nas escolas. Então, tem professores, assistentes sociais, conselho tutelar, polícias, né? Que tu estava comentando aqui no primeiro bloco sobre as polícias, Polícia Civil, Brigada Militar. Não, é tu saber, tu tem que estar preparado. A preparação não é só o que tu vai falar, mas aquilo que tu vai escutar. Exato. Porque, como a Fernanda já trouxe, muitas crianças, enfim, adolescentes vão relatar e tu tem que estar preparado para a escuta. O que eu vou fazer? Que é essa escuta ativa, né? Exatamente, tu sabe, eu vou trazer E aí eu vou te dizer uma coisa, isso é políticas públicas, de fato, porque a gente tem que parar com essa história, que esses dias eu tava falando pro meu amigo que é policial, que eu falei assim, ó, domingo passado, nós estávamos na festa do morango e a gente tava pensando em trabalho. Já tava lá. Eu falei assim pra ele, tem que parar de achar que é só no mês de março das mulheres e o mês de agosto lilás. Políticas públicas, ela tem que se fazer o ano inteiro. E aí nós estávamos no evento do Moranguinho e eu vi que tinha um stand do Tribunal de Justiça. Isso. Referente à violência doméstica. E eu, como sou, né? Larguei os morangos e fui pro stand do Tribunal de Justiça junto com esse meu amigo policial. E nós encantados, e tirando dúvida, perguntando, né? E eu olhei pra ele, por que nos eventos da cidade não fica declarado que tem que ter políticas públicas de coordenadoria da mulher em todos os eventos de magnitude? E ele ficou me olhando, ele, realmente, por quê? Porque tem que ter visibilidade. A gente tem que parar de achar que é só em 2 períodos com cores durante o ano. O que é políticas públicas? O que tu está fazendo? A informação como? Eventos? Sim, eventos de grande magnitude. Que nem eu fiquei encantada com a festa do morango por ter um stand do Tribunal de Justiça onde tinha... O que te chamava a atenção para te parar ali eram os sutiãs pendurados com várias frases. E o que mais me chamou a atenção foi um bilhete. Porque ali tu podia escrever. E um dos bilhetes estava escrito assim, o que é violência para ti? Exato. E um bilhete de um menino de 11 anos de idade, acho que ele foi a passeio, acredito que com a escola, ele escreveu, é o que meu pai faz com a minha mãe. Tava no bilhete. E o quanto que isso, Júlia, me traz essa questão também de percepção de que talvez ele não tenha sido escutado até aquele momento. E através de um simples bilhete, ele consegue verbalizar algo e consegue trazer ali naquele painel do Tribunal de Justiça, que para ele é a maior representação que ele vai ter acesso de políticas públicas ou de acesso à justiça, e que ele pode colar ali para ser visto. Exatamente. E aí tu vê outros casos que já aconteceram de repercussão nacional, que pedia ajuda, né? Então assim, ó,
nós precisamos ter mais políticas públicas. Inclusive, eu trouxe para o município de Eldorado referente a isso, que eu falei, olha só, eu vi assim, 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 vamos fazer uma indicação para que tenha nos eventos de Eldorado do Sul também. Porque é o momento de dar visibilidade e ter mais contato direto na ponta, porque as pessoas, elas participam de eventos, elas vão ir. E se é um momento que a pessoa precisa de ajuda e a gente não vai até a delegacia, ou daqui a pouco tira uma dúvida, uma informação. E às vezes tem aquela pré-concepção da delegacia ou do posto policial de que tu não vai ser bem atendido, de que tu não vai ser ouvido, de que as pessoas não vão ter a mesma empatia, né, pelo teu problema. E até tu tinha comentado também no primeiro bloco essa questão do período esse da enchente, né? Que agora Eldorado passou, e tu tinha me trazido que as políticas públicas também de Eldorado estão se espelhando em Guaíba e estão trazendo cada vez mais para essa nova administração, né? Nós estamos agora lá no município de Eldorado com uma nova prefeita, né? Pela primeira vez, uma mulher à frente da prefeitura de Eldorado. Júlia, assim, acompanhando a tua rede social, eu percebi que tu foi bastante atuante dentro desse período da enchente e do município de Eldorado. Eu queria ouvir de ti como é que foi esse período e como é que está sendo agora essa fase transformadora da cidade. Sim, eu trabalhei bastante, né? Quem me acompanha nas redes sociais, a minha casa serviu de base da Defesa Civil, porque literalmente o município, eu falo que é 100% porque é a parte de onde estavam as pessoas, né? Porque o município de Eldorado do Sul ele é muito grande, ele tem muitas terras. Isso, então extensão, deu né? 80% porque justamente teve uma parte do município que é interior não pegou. Mas a parte central literalmente foi 100%. Então eu cheguei até um momento ficar de coordenadora da base da Defesa Civil do meu bairro. E a gente foi muito engraçado que a gente foi mudando. Até chegar, tipo, começou a alagar, mudava de lugar. E assim foi indo. Eu disse, não, na minha casa não vai. Sim. E foi, né? Então, assim, por quê? Porque literalmente ficou debaixo d'água. E tu sabe o que me chama mais atenção? Que eu vejo que as pessoas, na hora, elas se juntam. E a união faz totalmente a diferença. Sim. Então, sim, trabalhei na linha de frente, usei a minha casa como base da Defesa Civil. E por tu ter essa boa relação, essa boa comunicação, como tinha uma gestante dentro da minha casa, prestes a ganhar, nós conseguimos contato com a polícia para eles pegar a menina, fazer o resgate. Então foi um momento bem, eu digo que foi um filme assim, nada bom, mas foi um momento de reflexão que as pessoas elas têm que a solidariedade de tu fazer a diferença. É muito mais fácil tu numa rede social tu julgar. Com certeza. Né, um evento climático e dizer que não fizeram nada. Tá, mas o que tu fez? E, na verdade, Júlia, dentro de municípios pequenos tem essa questão também da politização, Isso. né? Então, olha, determinado candidato ou determinada pessoa é do partido A e aí não é do partido B e não é disso e não é daquilo. E naquele momento da enchente, me pareceu que houve uma união mesmo de esforços. Exatamente. E as pessoas deixaram para trás o ego, né? Sim. Conseguiram se unir na medida de emergência, como era, e de tentar salvar pessoas. E eu vejo que, analisando, enfim, as tuas redes sociais, tu conseguiu ser um meio de transformação, mais uma vez, um meio de transformação dentro do caos. Exatamente. E literalmente, tu larga a família, tu larga tudo, né? Meu marido dizia assim, mas você não precisa, vamos embora. Eu não posso ir embora. Eu não posso ir embora. Meu amigo policial, a minha amiga dizia, Júlia, a gente manda resgate, tu sai agora na hora. E eu mandei uma foto na época até chorando, disse, eu não posso sair. E foram eles, até eu fiz uma homenagem na Câmara de Vereadores, porque eles me deram muito suporte de barco e muito suporte. Por essa comunicação que a gente tem. Claro. Por isso que eu falo da importância de tu te comunicar, de tu fazer network, de tu conhecer pessoas. Porque na hora
foi o que me veio na cabeça. Eu preciso deles, eu preciso da ajuda. E eles nos ajudaram. Então é isso. Houve uma união. Foi um momento bem difícil. Hoje o nosso município, ele, claro, não foi numa magnitude, mas teve um período agora de enchente que quis, né? Avançar. Deu um medinho, assim. Sim. Aí a gente fica tenso, a gente fica com medo, porque a gente não sabe qual é a proporção que pode vir, né? Mas graças a Deus, unindo forças, né? Nosso município que não... se tu parar pra pensar, o nosso município foi bem resiliente. Foi. Ele voltou rápido. Ele não era para ser um município que deveria ter sumido do mapa. Sim. Se tu parar para pensar de tudo que aconteceu, mas não. Sim. Ele veio, voltou, as pessoas, muitos foram embora, outros estão retornando porque acreditam ainda que o município ele tá do ladinho de Porto Alegre. É muito perto. Exatamente. Então, e eu fui num município que foi devastado, não existe mais. E o como nosso... como é que tá essa fase de reconstrução, Júlia? Tu sabe me dizer? Eu sei que tu é de uma área determinada lá da administração. E como é que está essa questão de reconstrução da cidade? Porque agora, né, como eu comentei, a gente está com uma nova administração e uma prefeita, né? Pela primeira vez uma mulher. Então, se vocês acompanharem na rede social, inclusive do município de Eldorado, vocês vão ver que ela movimentou não só como prefeita, mas também como pessoa determinados órgãos públicos para que o município fosse visto, né? Para que ele pudesse ser visto como um problema e como um caos que ele realmente estava. Sim, ela chegou até a chorar pro governador, disse assim, eu preciso de ajuda. Tem um vídeo dela chorando, eu preciso de ajuda. Eldorado precisa. Porque talvez essa magnitude que foi vista, que foi ajudada, e esses movimentos todos que foram feitos na época, eles foram muito válidos. Mas logo depois a gente entra numa rotina de esquecimento, como tudo na vida, né? Então, eu acho que essa questão de transformação mesmo e de reconstrução municipal, ela ainda existe, é isso? Ainda está nessa fase? Sim, nós estamos em várias fases. Ontem ainda a minha chefe, que é procuradora adjunta de licitações, estava em contato com o Ministério da Saúde, enfim. Por quê? Porque agora vai ter a construção do hospital, isso tudo com a ajuda do governo estadual. Sim. Então, tem várias linhas de frente para reconstruir e melhorar. Porque hoje... Os serviços mínimos. Vai até melhorar. Se tu parar para pensar, porque hoje Eldorado do Sul não tem um hospital. Isso. Mas esse hospital vai ter L ponto, porque justamente tudo é pensado em caso de enchente. A localização, a questão de estrutura, de L ponto para caso necessário pousar helicóptero. Então, assim, ó, tudo que está acontecendo dentro de Eldorado do Sul é sendo sensível a fatos de enchente, climas, enfim. As catástrofes. Exatamente, que já porque até eventos acontecem, Isso. porque eu digo, né, parece que a gente está dentro de um buraco, tudo acontece ali, né? Isso. É vendaval, Isso. estelha. É chuva, vem. É. Aí, então, assim, ó, estão tendo bastante cuidado referente a isso. Teve um período, né, que queriam suspender a questão do DIC, a questão da licitação. Envolveu o Tribunal de Contas Exatamente. do Estado. Então, ela foi lá, deu a cara a tapa e disse assim, não, eu preciso dar uma resposta para a população. Nós não aguentamos mais. E essa questão de movimentos, né, Júlia? Eu acho que, assim, sozinho a gente consegue muito pouco. Exatamente. E na medida em que a gente toma uma proporção de união, de esforços e tudo mais, eu acho que isso, a tendência é com que cresça e dê melhores frutos, né? Nessa parte agora, Júlia, eu queria, assim, a gente falou sobre várias camadas aqui da Júlia Garcia e eu queria te convidar para que agora a gente pudesse falar um pouco mais sobre a Júlia, que não é essa pessoa tão inquieta e tão fazedora de coisas. Então eu te convido, por favor, para tirar qualquer uma das cartas que tu bateu o olho e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Porque em casa vocês vão poder perceber que determinadas coisas e camadas que a Júlia trouxe para cá também vão servir para ti. Não só na profissão de advogada, não só nas tuas funções, talvez em empresas privadas ou dentro da administração pública,
Porque nós temos as questões de espelhamento pessoal. Então tem gente que vai fixar nesse macacão lindo que a Júlia está usando. Tem outras pessoas que vão gostar do objeto que ela veste. E por aí vai. Então e aí, Júlia, me conta. Eu quero tantas coisas. O que tu quer, nega? Não, mas agora falando sério, esse eu quero, eu já tô construindo. Porque por muito tempo a gente fica estagnado. E ontem, eu volto a dizer, geralmente o que eu falo, um dia anterior eu falei com uma pessoa. Ontem eu falei para uma pessoa e disse assim, eu cuido mais dos outros e não cuido de mim. E é verdade. Isso para tudo na vida, tá? Seja até de um processo judicial para me receber. Aí eu deixo o meu de lado e vou ajudar a outra pessoa. Então, por muito tempo, eu deixei de me cuidar. Sim. Isso em todas as áreas da minha vida. Então, esse eu quero já tá mudando. Eu quero me cuidar melhor. Eu quero ser aquilo que eu sonhei. Então, hoje, há pouco tempo, eu me matriculei. Tava numa agenda com a minha chefe. E ela disse, meu Deus, Júlia, tu saiu dos meus olhos, tu te matriculou na graduação. Porque ela estava fechando um negócio da casa dela, de um sonho dela. Eu disse, por que eu não posso fazer um sonho também? Por que eu não posso ir Aí chamei a graduação, perguntei como é que era e fui indo. No final, fiz o Pix da matrícula. Então é isso. Por muito tempo a gente deixa de fazer as nossas coisas porque agora eu não tenho tempo. Porque... Tá, mas quanto tempo eu fico no celular? Sim, muito. Tá me entendendo? Eu passo muito tempo no celular. Tu e todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, eu coloquei como meta de... Inclusive por causa da enchente do ano passado, que me deu muitos gatilhos. Gatilhos mentais de que quando chove eu já me fico meio assustada por ter vivenciado. Então, desde o ano passado, quando passou tudo, eu disse, não, ano que veio uma virada de chave. Então, mudou algumas coisas na minha vida. Eu emagreci, eu comecei a me cuidar melhor, eu comecei a mudar os meus pensamentos. Então, eu quero, sim, mudar a minha história e ser aquilo que eu desejo ser para minha vida. Que lindo! Eu acho que a gente não poderia encerrar, Júlia, de uma forma tão perfeita como essa. Porque aqui, entre nós, é justamente esse programa com esse propósito de trazer inspirações e transformações pessoais para que a tua vida seja de fato como tu quer. Então, a Júlia já quer realizar os sonhos dela e eu te convido também a pensar sobre os teus sonhos, as tuas prioridades, com base em tudo que a Júlia trouxe aqui hoje e com base no que a gente conversou. Eu te convido para continuar aqui com a gente nos próximos programas, porque igual a esse vão ser transformadores. Um beijo e até mais! Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos.
Água da Estância, a água como deve ser.